Restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura, restaura, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o Seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu lidar, pelo Verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme
cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Som. Boa noite a todos. Feliz sábado. Que a paz e a graça do nosso Deus permaneçam em nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo, santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa de oração, no teu santo dia, Senhor, nessa programação de renovação de aliança contigo. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados perante ti, abençoe cada família aqui representada, aceita nosso louvor e nossa adoração, e a cada dia, Senhor, nos limpa, nos purifica e nos santifica na tua presença. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim. Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória. Morreu, a vou proclamar.
feito um cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente aqui em nosso meio. E que hoje seja uma noite muito abençoada na nossa vida espiritual, nossa religação com o Senhor Jesus Cristo, a renovação da nossa aliança. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por todo o seu cuidado por nós. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mesmo com nossas lutas, nossas fraquezas, nossos problemas e dificuldades, nós sentimos a sua mão segurar em nossa e nos guiar nessa jornada. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus paciente, um Deus de amor, um Deus que tem completo interesse em nos salvar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, início de sábado, em Tua presença. Que a Tua palavra ela entre em nosso coração através da Tua ação, do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Abra sua Bíblia no livro de Mateus,
capítulo 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Esse texto fala sobre Jesus no jardim do Getsemane. E nós vamos meditar um pouco nesses últimos momentos de Jesus antes da sua morte. Aqui diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Nesse texto nós temos a oração de Jesus no Getsemane, vigilância, busca, angústia, em contraste com o sono dos discípulos, que poderiam estar ali orando com Jesus, ajudando, animando e apoiando em oração, mas a Bíblia fala que todas as vezes que Jesus volta para onde os discípulos estão, eles estão o quê? Num pesado sono. Estão tão com sono, o sono está tão pesado, que Jesus ele volta 3 vezes, os alertam, mas eles logo em seguida caem no sono. E a Bíblia ainda usa a expressão que os olhos deles estavam o quê? Pesados, né? Eu não sei se você já teve a experiência de ter os olhos pesados de sono. Já teve a experiência, já? Várias vezes, né? A gente vive tão cansado que é uma coisa comum, né? Eu estava indo agora para o Campuri, e aí eu voltei, fui na quarta-feira com a família, voltei na sexta-feira para pegar um desbravador lá da 2, que ia fazer uma prova na universidade, e aí não podia ir, e aí queria desistir. Falei: não, eu vou ter que voltar em Salvador, eu trago você. Esqueci o nome dele, é um rapaz alto, faz faculdade veterinária, Natanael, não sei quem conhece lá da 2, né? E a gente foi voltando, daqui a pouco o Natanael despencou ali, cochilando, e começou a me dar sono também, eu na BR-324, e o olho pesado, eu fazia assim, e me inclinava. Aí eu falei: sabe de uma? Eu vou parar ali naquele posto, e vou fechar o olho porque está pesado, senão eu vou bater esse carro. E aí, dito e certo, eu fechei o olho no posto, 3 minutos, apaguei, acordei, pronto, o olho já não ficou mais pesado, eu continuei seguindo viagem. Melhor perder 3 minutos do que perder a vida, né? E colocar também a vida dos outros em risco. Mas eu lembrei disso porque quando o olho está pesado, parece incontrolável.
Você não tem como controlar o seu olho quando ele está pesado de sono, né? E os discípulos passaram por isso. Jesus, olha, nem ao menos vocês podem vigiar um pouco comigo. Ó, vigie e ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa história ela é excelente para nós, porque às vezes parece que nós estamos dormindo na nossa vida espiritual. A proposta do nosso irmão Ribeiro, junto à liderança, era que a gente tivesse aqui um momento de reavivamento espiritual ontem, hoje, mas ontem foi aniversário do meu menino, ele queria sair, e aí eu falei, irmão Ribeiro, agora eu estou entre a cruz e a espada, né? E você sabe que se você, num dia especial do filho, você não der atenção, e a gente vai fazer em um outro momento, mas eu quero aproveitar para chamar um pouquinho para essa questão da nossa vida espiritual, da nossa vigilância, da nossa busca constante. Todos os dias pela manhã, eu faço o meu devocional, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço reavivados por sua palavra, e aí depois eu faço o culto com o meu filho e minha esposa, antes dele ir para a escola, vou para a escola, levo o menino, volto para casa e estudo a lição com a minha esposa. E durante o dia, leio alguma coisa, mas eu acho que é pouco. Eu acho que eu poderia buscar mais. E qual a sensação que vocês têm de vocês mesmos? É a mesma? Nós poderíamos buscar mais. E tem muitos irmãos que não leem a Bíblia todo dia, não se alimentam diariamente da palavra de Deus, não estão estudando a lição da escola sabatina. Se a gente for falar aqui de reavivamento, de reavivamento espiritual, começa por isso. Começa pela leitura da palavra, começa pela oração. E se nós não estamos fazendo o básico, quando as coisas apertarem, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos negar a nossa fé, porque nós não estaremos com a porção correta do Espírito Santo na nossa vida. Eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu preciso orar mais. Eu não estou aqui dando um recado para vocês, eu estou trazendo uma mensagem para nós, a mensagem de Deus. Eu e vocês, nós precisamos buscar mais a Deus. Precisamos abrir nossos olhos, precisamos sair desse sono espiritual que nós estamos passando e acordarmos, despertarmos, vigiarmos, porque a carne é fraca. Foi o próprio Jesus quem falou. Se você não vigiar, se você não orar, certamente você vai cair, porque a carne é fraca. Então você tem que abrir seus olhos espirituais. Você tem que vigiar. Você tem que estar atento, porque o inimigo ele está ao derredor tentando nos tragar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor e confiam nele, né? Deus, os anjos do Senhor se acampam ao redor e o protegem. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, amém? Mas tem atitude minha, tem atitude sua que afastam os anjos. E quando isso acontece, quem fica ao redor? Os anjos do mal, tentando tragar a nossa vida. Então você tem que vigiar, você tem que orar. Jesus, ele chamou os discípulos por 3 vezes, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava angustiado. Por que Jesus estava angustiado? Aqui nós lemos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas fala que ele estava também triste ao extremo. Já Marcos fala que ele estava apavorado. Por que Jesus se encontrava nessa situação emocional? Porque estava o quê? Estava aproximando a sua morte. Mas será que Jesus tinha medo
da morte? Será que Jesus estava apavorado porque ele estava com medo? Porque ele sabia que 2 dias depois ele iria morrer, ele iria sofrer aqueles açoites, ele iria carregar aquela cruz pesada, ele iria receber aquela coroa de espinho em sua fronte? Será que Jesus estava angustiado por conta disso? Jesus, ele veio para morrer. Ele não tinha medo da morte. Certa vez, aqueles que queriam matar a Jesus, irmão Ribeiro, foram até ele, né, para pegar, sempre estavam ali por perto, para poder pegar alguma falha de Jesus, para levantar alguma condenação, né? Alguma prova para levar Jesus à morte. E estavam sempre ali à espreita, sempre ouvindo, mas ouvindo para pegar alguma falha. E aí Jesus falou bem assim com eles: vocês parecem sepulcros caiados, bonitinhos por fora, mas por dentro parece um sepulcro, né? Cheio de ossos podres. Se Jesus tivesse medo da morte, Jesus ia cutucar a onça com vara curta assim? Hein? Vocês conhecem essa expressão? Cutucar a onça com vara curta? Alguém aqui é do interior e já viu a onça? Já? Já viu a onça, irmã? De longe? Mas a vara que você estava na mão era comprida ou era curta? Você vê na televisão. Graças a Deus você vê na televisão. Graças a Deus. E então Jesus, se ele tivesse medo da morte, ele não iria, né, cutucar aquelas pessoas que queriam tirar a sua vida. Mas ele enfrentou. Certa vez, o rei Herodes mandou prender Jesus. E aí Jesus mandou um recado para o rei Herodes: vai dizer àquela raposa velha que não é chegada ainda a minha hora. Como é que você fala assim, né, para um rei que quer prender você? Você ia, né, procurar sumir, não ia dar nenhuma resposta para não. Mas Jesus, ele não tinha medo, ele não tinha medo da morte. O que trouxe angústia para o coração de Jesus? O que tinha dentro daquele cálice que fez Jesus orar? 3 vezes Jesus orou pedindo para que, se fosse possível, passasse adiante aquele cálice sem que ele tivesse que tomar. Aqui está um cálice, né, uma taça. E aí na oração de Jesus, Jesus falava: Senhor, meu Pai, se for possível, passe adiante esse cálice sem que eu tenha que tomar. Tinha um costume romano naquela época, os homens de posição, quando estavam perto de morrer, eles eram tão orgulhosos que eles pegavam vinho num cálice com um pouco de veneno, entravam na piscina e tomavam, e morriam ali. Tem até em filmes isso, os filmes épicos, né? Filmes antigos que contam a história de Roma, mostra isso. E Jesus usou a figura do cálice, né? Olha, Senhor, se for da sua vontade, que esse cálice passe adiante de mim sem que eu tenha que tomar, que beber. E o que tinha no cálice de Jesus que Jesus tanto temia? Nós já vimos que não era medo da morte. Jesus não era fraco de personalidade, Jesus era forte de personalidade. O cálice, ele revela 2 grandes verdades. Primeiro, o cálice, ele revela o quão terrível é o pecado e que nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos nos achar forte em relação ao pecado, achar que não vai acontecer com a gente, achar que a gente não vai cair em adultério, achar que se a gente tiver oportunidade, a gente não vai defraudar alguém. Nós não podemos brincar com o pecado e nem podemos nos achar forte perante o pecado. Nós temos que buscar a força do alto para vencer o pecado, mas o cálice, ele revela o quão terrível e perigoso o pecado ele é.
Para o homem, eu falo homem, né, ser humano, homem e mulher, para o ser humano, para o homem, o pecado é uma fascinação, uma distração, algo que aconteceu, algo que foi rápido, mas para Deus custou a vida do filho dele. Vocês entendem? Para o homem, o pecado foi um momento, mas para o Filho de Deus custou a vida. Para o homem, o pecado foi uma atração, mas para Jesus, o pecado foi a cruz que ele teve que levar e morrer nela. Então, o cálice ele revela o quão terrível é o pecado. Aquele cálice também revela o grande amor de Deus pela humanidade. Porque Jesus tomou o cálice no meu lugar. Então, se ele tomou aquele cálice temido no meu lugar, o cálice revela o grande amor de Deus. 3 vezes Jesus falou: se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? Arthur, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Qual era a vontade de Deus? Jesus falou: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero mais que seja feita a tua vontade. Mais uma vez, Senhor, repetiu a mesma oração. E a vontade de Deus foi que Jesus salvasse eu e você. A vontade de Deus é: Deus amou você, Deus amou cada um de vocês e deu seu filho para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. O que tinha dentro do cálice que mais temia Jesus era o efeito do pecado sobre a vida do ser humano. O pecado ele causa separação entre você e Deus. O pecado causa separação entre mim e Deus. E Jesus ele temia passar por essa experiência, a separação do Pai. E o pecado que ele tomaria naquele cálice, ele levaria todos os pecados da humanidade sobre os seus ombros, quando ele subisse na cruz. E ele iria se sentir distante do Pai. E ele passou por isso, porque Deus estava ali pertinho, mas Jesus, em uma das suas orações na cruz do Calvário, ele disse: meu Deus, por quê? Porque me abandonaste, desamparaste. Por quê? Deus estava ali, sim ou não? Estava, mas ele se sentiu distante do Pai. E é isso o que ele mais temia. Era isso que ele não queria passar. Não era medo da morte, não era medo dos cravos nas mãos, não era medo da coroa de espinho, não era medo dos açoites, não era medo da morte. O que Jesus temia era a separação do Pai. O que Jesus temia era sentir essa experiência que ele nunca havia sentido: estar distante do Pai. E os nossos pecados fez com que Jesus sentisse distância do Pai. Em um momento na cruz, quando ele estava levando o meu e os seus pecados, os meus pecados e os seus pecados sobre suas costas, quando ele subiu na cruz, ele sentiu distância do Pai. Era essa oração que ele repetia: ó Senhor, se for possível, passe esse cálice adiante, sem que eu tenha que provar. Mas ele passou. A vontade de Deus é que Jesus passasse por essa experiência, para nós termos uma experiência com Ele. Amém? A vontade de Deus era que Jesus passasse por isso, passasse pela morte, para que você tivesse vida.
E o apelo nessa manhã, o apelo nessa noite, é que você não deixe isso ter sido em vão. É que você olhe para a sua vida, olhe para o rumo que você está tomando e você tome a decisão de não deixar esse sacrifício ter sido em vão. O sacrifício de entregar a própria vida e de um Deus entregar a própria vida pelo ser humano que sou eu e você. Meu apelo nessa noite é que você faça valer a pena esse sacrifício. Que você entregue a cada dia o seu coração a Jesus. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer seus bens materiais, Jesus quer você. Amém? Jesus quer a sua vida, Jesus quer o seu coração. É isso que é precioso para Ele, a sua vida. Ele quer proteger você, Ele quer cuidar de você, Ele quer levar você para o céu. Foi por isso que Ele enviou o Filho dEle para vir aqui morrer por você. Jesus tinha que passar no Getsêmani para chegar na cruz. Jesus tinha que passar no Getsêmani para chegar na cruz. O Getsêmani foi tão doloroso quanto a cruz do Calvário. O Getsêmani foi tão doloroso quanto a cruz do Calvário. Mas foi no Getsêmani que ele orou e ele pensou em você. E ele já enxergava você antes de você existir. Esses momentos aconteceram depois da Santa Ceia. Quando Jesus participou da Santa Ceia, Jesus se retirou, Judas saiu para trair Jesus, e Jesus agora no Getsêmani esperava o momento em que viria um grupo prendê-lo. E quando Jesus participou da Santa Ceia, ele falou: olha, toda vez que vocês participarem de uma Santa Ceia, participem lembrando dos meus sofrimentos, do que eu passei no Getsêmani, do que eu vou passar no percurso do Calvário, do que eu vou passar as horas naquela cruz. Então, a Santa Ceia é o momento em que nós lembramos. Façam isso em memória de mim. E nessa noite nós estamos aqui refletindo no que o pecado fez, no que o pecado faz e no que Jesus pode fazer na nossa vida. Amém? O que o sacrifício de Jesus pode fazer em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. E após a oração, os diáconos, as diaconisas vão nos orientar, onde nós vamos começar nosso lava-pés. Após o lava-pés, podem subir, não demorem muito lá embaixo. Terminou, participou, sobe, para cantarmos aqui louvores a Deus e após participarmos da ceia do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque um dia seu Filho Jesus desceu a esta terra, se transformou em um ser humano e assumiu as nossas dores, assumiu as nossas culpas, assumiu os nossos pecados. E nós louvamos o seu nome pela tua bondade e pela salvação que nós temos através de Jesus. Te peço, Senhor Deus, que essa noite seja uma bênção na nossa vida. Possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. É o momento de perdoarmos e sermos perdoados uns pelos outros. É o momento também de pedirmos perdão ao Senhor devido às nossas culpas e nossas falhas, e que possamos fazer assim. Abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos aqui presentes. Toma cada um deles em tuas santas mãos, por favor, e que a nossa aliança possa ser renovada com o Senhor Jesus. É no nome dele que nós te pedimos. Amém. Amém. Então, nosso irmão Ribeiros, diáconos e diaconisas irão nos orientar. Nós podemos se dirigir, irmão Ribeiro, lá para baixo, onde nós iremos participar
dessa primeira parte da Santa Ceia, que é o lava-pés. Que Deus os abençoe. Pode colocar um fundo musical, viu, sonoplasta?
No dia em que verei
céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as marcas que nos provam o quanto Ele amou.
silêncio ante tanto horror. Eu vejo os pregos sobre suas mãos, e como a sós morreu por ter-me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos veem as cenas tão cruéis, e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Mateus 26, 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em Mateus 26, 26, nosso irmão Ribeiro leu que quando Jesus estava ali na ceia, ele tomou o pão, mas antes de partir, ele orou. E nós também iremos orar pedindo a Deus que abençoe esse pão, para que esse pão, que é símbolo do corpo de Jesus, simbolicamente, quando nós participarmos dele, Jesus também faça parte, né, da nossa vida, do nosso coração. Vamos ficar de joelhos, aqueles que puderem, e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, maravilhoso, obrigado, Senhor, porque estamos aqui em Tua presença, participando dessa Santa Ceia, onde nós relembramos o grande sacrifício de Jesus. Aqui à mesa se encontra esse pão sem fermento, que é símbolo do corpo do seu Filho. E ele disse que era para fazermos de período em período, para lembrarmos do seu sofrimento e termos parte com ele. Por favor, Senhor, renove a nossa aliança nessa noite e abençoe esse pão, em nome de Jesus. Amém. Podeis ficar assentados. Eu quero convidar aqui nesse momento os diáconos que irão distribuir o pão. E em Isaías 53, versículo 4, fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. Isaías 53 fala a respeito de um Messias sofredor, que entregou a sua própria vida, entregou seu próprio corpo para ser moído, assim como esse pão está sendo moído
o corpo de Jesus também foi moído por conta dos nossos pecados. Nesse momento, eu convido todos a ficarem em pé, todos que participaram do lava-pés, fiquem em pé. E quando você receber o seu pão, você pode se assentar e aguardar para juntos nós participarmos no final. Ao receber, você pode se assentar. Nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal vive o pecado, trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nossa cruz. Tudo enfim de onde triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Podemos nesse momento participar juntos, lembrando do grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Senhor Jesus, como diz uma música, eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do que o Senhor fez por mim. Nós não somos dignos, mas nós queremos te agradecer. E recebemos, ó Pai, nessa noite, a renovação da aliança através do sangue de Jesus. Amém. Mateus 26, 27 diz assim: A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. E Jesus falou isso e depois completou dizendo que era o sangue da nova aliança. Convidamos aqui nosso diácono, mas antes nós vamos fazer a oração de joelhos, agradecendo a Deus e pedindo a bênção sobre esse suco de uva. Aqueles que puderem, se ajoelhem. Santo Deus, maravilhoso Pai, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Nesta noite se encontra aqui esse suco de uva à mesa, que é símbolo desse sangue. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa as nossas transgressões,
perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor Deus, a seguirmos essa caminhada rumo à Canaã celestial ao lado de Jesus. Abençoe esse suco de uva, em nome de Jesus. Amém. Podeis ficar em pé. Ao receber, você pode se assentar e aguardar para juntos participarmos no final. Como irmãos nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nossa cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavado. Todos receberam? Podemos juntos participar. Oh Jesus, muito obrigado pela tua bondade. Sentimos, ó Pai, o alívio do teu perdão. Obrigado porque o Senhor apaga as nossas transgressões. Obrigado porque o Senhor mantém nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por renovarmos a nossa aliança com o Senhor nessa noite e fortalecermos a nossa unidade um com os outros. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que quando Jesus participou da Santa Ceia, após ele saiu cantando, né, com os discípulos. Eles saíram cantando. Então, uma música que sempre eu gosto de cantar no final de uma Santa Ceia é aquela música do Inário que diz que Jesus vai voltar logo. É aquela música que diz que dias há, bem sei, em que triste nós nos sentimos, mas nós não devemos desistir,
porque Cristo vem logo. Sabe qual é a música, sonoplasta? Dias há, bem sei, em que triste te sentes. É justamente essa. Nós vamos cantar enquanto os diáconos irão recolher o cálice. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças da alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Neste mundo eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém? Louvado seja Deus. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo. Embora o desânimo às vezes bata na sua porta, não desista, porque muito em breve Jesus voltará e recompensará tudo que você passou por Ele, tudo que você sofreu por Ele, tudo que você abriu mão por Ele, Jesus recompensará você. Não desistir, Cristo vem logo. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvamos o Seu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela esperança que o Senhor colocou em nosso coração, e é uma esperança real, uma esperança verdadeira, de que Jesus muito em breve voltará nas nuvens dos céus. Nos ajude, ó Pai, na caminhada, no preparo, nos ajude a cada dia entregarmos o nosso coração a Ti, fugindo do mundo, fugindo da concupiscência da carne, dos olhos, fugindo, Pai, das coisas desse mundo que nos prende, que quer nossa destruição. Nos dê força para virarmos as costas para tudo isso e olharmos para Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por todo o sofrimento que o Senhor passou. E eu quero te pedir que isso não seja em vão na minha vida, que isso não seja em vão na vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um feliz sábado para todos, e amanhã estaremos aqui durante toda a manhã, na linda festa dos aventureiros. Que Deus traga você novamente para juntos nós louvarmos a Deus nessa linda festa.
Um feliz sábado para todos.